Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Eu, nessa altura, tinha andado para ver a maluquice, eu tinha 20 anos, não é? E então, como a minha preocupação era o ultramar, eu andei à procura, na literatura, de justificações no bolchevismo soviético para ficarem com as províncias do czar, não é? Para não darem independência. E então recolhi algumas coisas e fiz um manifesto de 2 páginas, foi diverso, de um movimento chamado Bruma, Brigadas Revolucionárias de Unidade Marxista Armada, e cujo texto era, enfim, a desenvolver o ponto de vista de que Portugal devia guardar as províncias ultramarinas, porque isso é que era verdadeiramente revolucionário. Isso era a revolução, não é? O verdadeiro marxismo era isso. Como é que ele reagiu a esse panfleto dos Bruma? Riu-se, pronto, eu fiquei gratificado com o riso dele, mas obviamente o irrealismo do papel era completo. E depois, pronto, fiquei a colaborar com o CDS. O Bruma morreu aí. As Bruma. Não havia mais ninguém ligado aos Bruma. Morreu quando acabei a última letra do manifesto. Acabou aí. Depois, portanto, fiquei a colaborar no CDS. Um dos trabalhos foi fazer a Juventude Centrista. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje temos como convidado José Ribeiro Castro, que foi presidente do CDS e era, na altura do 25 de Abril, filho do então governador-geral de Angola, Fernando Santos e Castro, e uma figura do regime. E a conversa começa precisamente por aí, com algumas relações interessantes. Sim, o José Ribeiro Castro estava então a estudar em Lisboa na Faculdade de Direito. O seu pai era governador de Angola e ele teve acesso teve conhecimento de conversas do pai extraordinariamente interessantes, quer com Marcelo Caetano em fevereiro de 1974, quer com o general Costa Gomes, já depois da Revolução, em Lisboa. De ambas as conversas, o Fernando Santos e Castro veio entusiasmado, animado, e ambas as conversas. E aquilo que aconteceu depois foi uma grande decepção para ele. Também nos vai falar do início do CDS, de alguma forma. Ele não foi fundador do CDS, mas juntou-se logo pouco depois, e também da forma como ajudou a fundar a Juventude Centrista e desses primeiros tempos conturbados do CDS. Sim, e a tentativa de implantar o CDS numa cidade, por exemplo, Lisboa, em que a sede do CDS, em poucos meses, foi assaltada e destruída 2 vezes. Vamos então ouvir José Ribeiro Castro na primeira pessoa. José Ribeiro Castro, bem-vindo ao programa A Vida em Revolução. Começamos, se calhar, 2 meses antes do 25 de Abril, em fevereiro de 74. O seu pai era governador-geral de Angola, Santos e Castro, e teve, nesse momento, em fevereiro, um encontro com o então presidente do Conselho, Marcelo Caetano. O que é que saiu desse encontro? Como é que o seu pai chegou a casa? Bom, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. De facto, o meu pai foi governador-geral. Gosto muito de Angola, graças a essa experiência que partilhei um pouco com o meu pai. É um país extraordinário, uma terra fantástica. Talvez possamos falar sobre isso. Agora, indiretamente à sua pergunta. A minha mãe, pronto, é uma pessoa doente, viria a morrer, aliás, pioraria depois, em julho de 74. E eu tinha ido buscá-la no Natal, Luanda, e ela veio, estava internada em fevereiro, e é esse o motivo que o meu pai vem a Lisboa e procura encontrar-se com o Presidente do Conselho, o professor Marcelo Caetano, o que acontece em circunstâncias bastante anormais. Portanto, eles viajam no carro pessoal do professor Marcelo Caetano, conduzido por uma pessoa de confiança, e foram várias horas. O meu pai deixou um escrito a dizer que são 6 horas, abaixo um exagero,
mas talvez 4 horas, portanto foi uma longa conversa sobre a situação política do país, imagino. E o destino era a própria conversa. Estava a preparar uma visita a Angola que seria no fim de abril, né? Portanto, no fim de abril, princípio de maio, ele iria fazer uma visita a Angola e, portanto, esse era também um momento importante que estava em preparação. Aliás, esse programa está publicado num livro do engenheiro Rui Sanches, que era Ministro das Obras Públicas na altura. Mas desculpe, andaram às voltas para ter a conversa, não iam para lado nenhum. Não. E era por uma questão de segurança? Da conversa, sim, uma questão de segurança, não serem escutados por vozes indiscretas, para não serem vistos, com uma conversa tão rara, e portanto foi esse o cenário e a circunstância dessa conversa. Eu estava a estudar para Direitos Reais, foi o último exame que eu fiz no curso de Direito, em casa, era o único que estava cá, em casa, e lembro perfeitamente, o meu pai chegou a casa bastante eufórico, bastante feliz e tal. E aquilo que ele me disse foi de fundamental, que o professor Marcelo Caetano lhe tinha dito: Sr. Engenheiro, Sr. Governador, esteja descansado, que a política do Governo mantém-se, e se eu sentir que, por alguma razão, perco o controle da situação, antes que isso aconteça, bastante antes de que isso aconteça, avisá-lo-ei para que o Governo de Angola possa preparar-se conforme entender para as circunstâncias que vierem. E, portanto, isso deu conforto ao meu pai de que, se houvesse um sobressalto em Portugal que levasse à alteração do regime, ele seria prevenido com antecedência. Nessa altura, a única coisa que tinha havido, mas não sabia muita coisa, era o tal golpe do Caúza, em dezembro de 73. Não é? Estamos em fevereiro, ainda não era o 16 de março. Não é? E, portanto, o meu pai foi confortado com isto e, tanto quanto sei, não houve mais do que isto. É possível, das coisas que eu leio, que ele possa ter tido conversas reservadas de especulação, mas não havia nenhum plano. Entretanto, ao 16 de março, e eu volto a Angola com a minha mãe para as férias da Páscoa, em já princípio de abril de 74. Portanto, umas semanas antes do 25 de abril. E aí, enfim, que manifestações é que eu tenho disto? Enfim, o meu tio, enfim, que era governador de distrito do Conza Norte, era muito crítico dos políticos e do presidente do Conselho em particular, e enfim, aborrecido com o meu pai. Pois é, Fernando, tu confias nesse gajo, não deves confiar nesse gajo. Então, portanto, a gente tem que ver. O gajo era Marcelo Caetano. Exatamente, o gajo era o professor gajo Marcelo Caetano. E o meu pai dizia: não, Gilberto, tens que ver isso. Ele foi bastante franco comigo e, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que ele me avisará se houver alguma coisa. Mas viste o 16 de março, disse alguma coisa? Não, mas aí também manteve o controle da situação, portanto, provavelmente nem antes nem depois tinha. Portanto, o meu pai mantinha-se numa grande confiança relativamente ao Presidente do Conselho, e tanto quanto sei, enfim, ele não teve nenhum indício de que o 25 de Abril fosse acontecer. Portanto, o meu pai foi totalmente surpreendido com o 25 de Abril e, portanto, não houve operação nenhuma. Enfim, eu sei que o meu pai tardou a reconhecer a Junta de Salvação Nacional, mas, enfim, as autoridades militares de Angola rapidamente declararam a sua fidelidade à Junta de Salvação Nacional e, portanto, ele ficou sem condições para fazer o que quer que fosse, mesmo que o pensasse, a não ser que inventasse uma aventura que seria um banho de sangue entre forças portuguesas e, portanto, isso seria um disparate. E, portanto, renunciou e acabou a sua carreira política aí. Portanto, é isso que ele disse na rádio, na emissora oficial de Angola, e assim se passou. Depois, aliás, veio com calma, portanto, veio de navio. Porquê é que veio de navio? Porque tinha ido de navio, ele gostava muito de navios, e portanto também foi uma forma de fazer uma brincadeira, digamos, com algumas forças lá, e portanto embarcou no Luanda, no Infantão Henrique, foi até ao Lubito, e do Lubito, não sei se fez escala no Funchal, como era habitual, veio direto para cá, chegou cá 5, 6 de maio. Mas demorou muito mais tempo, não é? Sim, numa altura bastante frenética da política nacional. Veio distante e tranquilo, houve um nervosismo com alguns militares, porque esperava-se que ele desembarcasse no Lubito e depois fosse levado por umas forças reacionárias brancas para Nova Lisboa, ou enfim,
Mas, enfim, isso tratou-se destas fantasias, não chegou a ser sequer pensado, e, portanto, veio para cá, e, portanto, veio para a sua casa, e, portanto, para o pé da sua mulher, da minha mãe e de mim próprio, e assim aqui ficámos. Foi isso. Ele partilhou consigo dilemas que teve nessa altura, ou expectativas, ou sonhos, por exemplo, a hipótese de ficar a liderar os destinos de uma Angola independente, isso é algo que ele tenha acalentado? Que lhe ouvi foi que, pronto, houve esta ponderação, porque houve várias pessoas que lhe disseram de fazer, mas chegou à conclusão que não havia condições para o fazer, portanto. E sempre lhe ouvi dizer o seguinte, não é? Quer antes, quer depois, Angola precisava de mais 2 anos. Várias vezes lhe ouvi dizer esta frase. Mais 2 anos e já não apanhavam isto. Quer dizer, o meu pai tinha ido com um mandato para institucionalizar o governo de Angola no novo figurino da Constituição revista em 71, que era um Estado, o Estado de Angola. Porque, enfim, até lá, sendo um governador-geral, era um bocadinho o presidente da junta de freguesia, era o presidente da junta e não havia mais nada, quer dizer, não havia nenhum corpo legislativo, não havia, pronto, enfim, era com certeza maior do que uma freguesia, mas a estrutura, a ossatura do governo provincial era escassa do ponto de vista de envolvimento com a sociedade. E, portanto, havia fazer essa construção institucional que estava em curso. Portanto, tinha havido eleições para a Assembleia Legislativa de Angola, em setembro ou outubro de 1973. O mesmo, aliás, tinha acontecido em Moçambique. Enfim, portanto, a falar de eleições à moda do antigo regime, mas quand même eleições, portanto, a Assembleia Legislativa estava no seu primeiro mandato, e, portanto, havia uma construção institucional do novo figurino de governo de Angola que estava em curso. Enfim, tinha estabilizado a questão financeira, havia uma grande obra de desenvolvimento, havia uma explosão de crescimento e de otimismo a partir de Angola, mas isso não estava corporizado numa estrutura do governo, não é? Nem havia sequer estruturas políticas, não é? Aliás, isso é o que vimos, e que é a consequência má dos regimes autoritários, é quando saem, não deixam nada e, portanto, as sociedades ficam um bocadinho abandonadas a si próprias, porque não têm instâncias próprias que se suportem nos transes de transição e de mudança como estávamos a viver. Portanto, tudo isto estava em construção e, portanto, eu nunca tive uma discussão, mas, pai, serão 2 anos ou 2 anos e meio, ou talvez 3 anos, mas enfim, é a ideia que ele tinha, que mais 2 anos, e suponho que era uma ideia otimista, porque dada na circunstância mental de ser confrontado com um desafio revolucionário, mais 2 anos já não apanhou isto. E a referência que em fevereiro o Marcelo Caetano faz à ideia de se eu puder continuar com as políticas, ele estará a referir-se àquela política de autonomia progressiva. Sim. É isso que ele está a referir-se. E suponho, havia coisas que também não eram... Havia diálogos com os movimentos. Sim, exato. Até a nível local. Quer dizer, o governo de Angola tinha diálogos, e também com as Forças Armadas na região militar, não só com a UNITA, que é uma coisa que foi depois conhecida, porque o MPLA se encarregou de revelar, mas também com a FNLA, através do Zaire, não é? Havia essas conversas, e também com 2 fações do MPLA, algumas que se tinham aproximado, a fração Chipenda e a fação da Revolta Ativa. Angola tinha todo o futuro à sua frente, talvez das regiões mais pujantes da África em termos de crescimento económico. O investimento fluía, havia um desenvolvimento agrícola e industrial do interior. Champalimau planeava um grande investimento no Lubito. Manuel Vinhas abriu fazendas novas nas profundidades do Mochico, bem para lá do Luso, perto da província de Colunda. Portanto, havia um frenesim económico. Aliás, isso sucedeu ao 25 de Abril. Quer dizer, os relatos que eu tenho de Angola a seguir ao 25 de Abril é que pronto, agora é que sim, agora é que vai continuava-se otimista que isso não ia afetar e, portanto, pelo contrário, então, portanto, digamos, esse otimismo um pouco desgarrado da realidade e das circunstâncias políticas que estavam emprenhadas nesta situação, enfim, isso era o que se dizia na Baixa de Luanda, na Portugal, é quando é que damos a independência ao puto. Quer dizer, portanto, não era Portugal que dava a independência
Angola era Angola que dava independência ao Puto, que dava independência a Portugal. Quer dizer, esse era, digamos, o sentimento popular, enfim, entre os portugueses de Angola. O seu pai sentiu o 25 de Abril como uma derrota pessoal, de alguma forma? Não, ficou com um sentimento de finis pátria, né? Portanto, um dos portugueses que achou que o país acabou. O meu pai era um ultramarino, não é? O meu pai era um madeirense, foi para Angola primeiro foi para São Tomé, portanto o meu avô era um oficial das alfândegas e que fez a carreira de ultramar. Portanto, nasceu em 22 e com 3 meses de idade foi para São Tomé, onde esteve 3 anos, não erro. E depois foi para Angola, onde a carreira se fazia das alfândegas de sul para norte. Portanto, teve em Moçambique, Benguela, Lubito, Luanda. Portanto, em 39 estava em Luanda. E aí, pronto, resignou-se, reformou-se e veio para cá, sem saber que vinha aí a guerra, mas depois veio a guerra, o que representou algumas dificuldades para a sua vida. Mas, portanto, o meu pai fez a sua infância toda, e a sua escola toda, os seus colegas, os seus amigos de escola, eram sobretudo do Lubito e de Luanda. E amizades que depois reencontrou cá, como o Marcos Mano Mesquita e outros. E portanto, enfim, nós em casa, o meu irmão e eu, ouvíamos as histórias de juventude do meu pai, passavam-se todas nesse cenário. Portanto, nós fomos bebendo a água do Benco sem nunca ter ido a Angola. Depois fomos. Primeiro em 70 e depois quando o meu pai foi governador. E, portanto, ele era um ultramarino. E para si, pessoalmente, como é que encarou? Era um jovem de 20 anos, estudante, não é? Da Faculdade de Direito. Como é que olhou para o 25 de Abril? Foi uma desilusão, uma derrota? Não, quer dizer, nós apreensão? Fazia parte de uma geração que sabíamos que ia haver o Marcelo tinha anunciado a abertura e, portanto, ela iria acontecer. Não é? Fosse mais vagarosa, portanto, isso ia acontecer. Portanto, eu viria para a política talvez quando tivesse 40 anos, ou enfim, iria tratar da minha vida profissional. E, portanto, mas seguia sempre com interesse e curiosidade as coisas da política. Aliás, o normal é que eu fosse para Angola, não é? Porque já havia escolas de direito em Angola, eu podia ser professor provavelmente. Não estava nada planificado, estou a dizer aquilo que seria normal. E eu gosto tanto de Angola, acho que Angola é a minha segunda pátria, gosto tanto daquele país, que eu faria certamente com muita alegria. Mas pronto, bom, depois vivi o 25 de Abril. Como é que soube pela rádio. Pela rádio, não é? De manhã cedo, às 7h30, enfim, percebi que havia qualquer coisa. Depois fiquei preocupado com a minha mãe, portanto, por causa do seu estado de saúde. Lá estive, pronto, ali a gerir isso. Fiquei em casa com a minha mãe. Portanto, não foi à rua, não foi ver as movimentações? Fiquei a tomar conta da minha mãe. E depois, acho que nessa noite não conseguimos falar com o meu pai. Acho que conseguimos falar no dia a seguir. Grande apreensão também, não é? Sim, pronto, ouvimos pela rádio se havia alguma coisa, então não havia assim notícias, portanto. E depois cumpriu a sua retirada, portanto passou a ser um observador dos factos e triste, obviamente, porque aquilo tinha sido o trabalho da sua vida, portanto o ultramar português ia seguir o destino do qual ele não... Ele quando veio não foi contactado pelo novo governo ou por autoridades militares por questões de informação, isto é, de ele dar informações sobre o que se passava, ele logo reportar, digamos, um pouco. Logo chegou, quis falar com o General Costa Gomes. E foi falar com o General Costa Gomes ali à Cova da Moura, pronto, quer o meu pai, quer o meu tio, tinham grande confiança e admiração pelo General Costa Gomes. E lá está, quando saiu essa conversa, ele veio no Fiat 600, que era da minha mãe, e depois fiquei à espera cá fora, foi para aí uma conversa de uma hora, e veio muito contente. Também veio. Porque o Costa Gomes lhe teria dito: senhor engenheiro, esteja descansado, Angola e Cabo Verde, nem falar nisso, não continuam nossas. E o meu pai ficou convencido que ia ser assim. Eu interpretei isso. A segunda conversa, ótima conversa que teve em 74. Não é? Eu interpretei isso como manifestação daquilo que se dizia que Costa Gomes era o homem dos americanos. Porque, de facto, quem se lembrasse de Angola e
e Cabo Verde, e mais nenhuma outra coisa, enfim, tinha de ser parecia um olhar americano. Mas infelizmente, como sabemos, isso não aconteceu, não. Aliás, enfim, a grande surpresa para toda a gente foi, e se calhar inevitável, se calhar não, inevitável, foi o galope em que entrou o processo de descolonização e que atropelou o próprio general Spínola, não é? Sim. O seu pai, em relação ao general Spínola, tinha expectativas, tinha boa impressão ou não? Não tinha. Não tinha? Não dizia mal dele, mas também não tinha grandes esperanças. Achava, pronto, que era um general talvez muito exuberante e tal, mas enfim, de chefe militar, pronto, para os olhos do meu pai e também do meu tio, o Costa Gomes era um homem mais seguro, porque tinha a seu crédito, aliás, a forma como tinha resolvido a crise militar angolana, não é? Portanto, se Angola não tinha guerra, deve sobretudo, enfim, obviamente, nos homens que estão no terreno, mas os dois chefes militares, o general Francisco da Costa Gomes e o general Betancourt Rodrigues, que era também um grande chefe militar. Sim, na Frente Leste. Na Frente Leste. O seu pai saiu dessa reunião com Costa Gomes e ia fazer o quê? O que é que ia ser a vida? Nada. Ele, nessa altura, não ia fazer nada. O meu pai não tinha atividade política. Não. O meu pai era um quadro do regime, portanto, o regime acabou. Durante esse verão de 74, falava com amigos dele, sim, com antigos colegas? Sim, com antigos ministros do Marcelo Caetano e tal. Visitavam-no, conversavam? Sim. O general Silvério Marques o visitou antes de voltar a Angola, não é? Sim. Tiveram uma longa conversa lá em casa, para saber como estava e tal. Mas o general Silvério Marques, como sabemos, não durou muito este seu segundo mandato em Angola, e a seguir viria Rosa Coutinho. Nessa altura, o seu pai, enfim, quanto poderá ter percebido, estava talvez cético, mas não completamente desesperado. Quer dizer, isto é, tinha tido essa conversa com Costa Gomes. Sim. Era bastante cético, não é? Porque, ainda que ninguém pudesse adivinhar ao certo o que acabaria por se passar, não é? Mas é bastante natural que se passasse o que se passou. Quer dizer, não há momento em que a autoridade do Estado é mais imprescindível do que na circunstância de uma descolonização. Quer dizer, quando um Estado, uma potência ocupante, transfere o poder, tem que ser mão muito firme no testemunho, e do lado de lá está também uma mão muito firme para receber o testemunho. Senão isto escangalha-se tudo. E foi isso que aconteceu. Sim, Angola nem de um lado nem do outro havia mãos firmes nessa altura. Exatamente, e portanto foi uma balbúrdia, não é? Portanto, aliás, em Angola... Mas o seu pai já tinha percebido isso? Achava que o seu pai já tinha percebido que as coisas podiam, ou a partir do 25 de Abril, que as coisas podiam correr mal? Quer dizer, o discurso do antigo regime e também da ação psicológica das Forças Armadas em Angola, e imagino nos outros, é que nós impedíamos que as grandes potências viessem banquetear-se com os territórios. Esse era o discurso de Portugal. Era o discurso do oficial. E, portanto, foi isso que nós assistimos. Tinham os seus proxies, não é? E, portanto, os seus proxies fizeram. Aliás, Angola é uma vítima escandalosa da Guerra Fria, não é? Uma coisa absolutamente trágica, não é? Alimentada pelos seus filhos. Enfim, portanto, o seu pai... portanto, isso não era completamente surpreendente. Cabia às Forças Armadas Portuguesas impedir que isso acontecesse, mas justamente as Forças Armadas Portuguesas não estavam em condições de o fazer, porque não queriam usar a Força Armada. Quer dizer, isso é possível não é? Só é possível mantendo a autoridade, que é uma autoridade militar. Não há uma legitimidade política, há uma autoridade militar. Ora, como o 25 de Abril acabou, e como, enfim, também na opinião pública portuguesa passou a dominar o espírito, nem mais um soldado para as colónias, fim da guerra colonial já, etc. Tudo isso ofereceu circunstâncias em que o poder de negociação de Portugal era baixíssimo, se é que podemos dizer que era algum. Portanto, isso viu-se logo na Guiné. Portanto, Portugal reconheceu a independência da Guiné e, portanto, entregou às autoridades que proclamaram a sua independência em Medina do Bué em 1973.
Bom, e isso aconteceu também nas outras. Moçambique. Quer dizer, do ponto de vista, o seu pai, de alguma maneira, aquilo que aconteceu depois do 25 de Abril, tê-lo-á confirmado nas apreensões, portanto, que ele tinha antes. Mas quer dizer, é uma confirmação que não gera alegria. Não é? É uma confirmação que gera desgosto. Não é? Até porque, pronto, havia amigos nossos, familiares, que passaram por isto. Não é? E, portanto, os portugueses de Angola e de Moçambique, a maioria vieram-se embora, não é? Portanto, e os dias do José Ribeiro Castro a seguir ao 25 de Abril, houve aulas, não houve? Como é que foi vivido esse ambiente revolucionário? Na Faculdade de Direito as coisas rapidamente entraram em grande convulsão, porque o Conselho Diretivo da Faculdade resolveu fazer um comunicado de homenagem ao seu professor e colega Marcelo Caetano, o que deu uma grande bernarda, e portanto o corpo docente foi todo corrido. E o MRPP tomou conta da faculdade. Como é que isso se notou? Tomou conta? Tomou conta, e portanto apanhámos passagens administrativas, não é? Tivemos passagens administrativas, portanto ninguém fez exame, foi tudo para casa. Mas ia às aulas, ia à faculdade? Não. Fazer ia lá às vezes saber como se passava, ainda houve uma outra RGA à noite que eu fui, então, mas enfim, deixei de ir à faculdade. Fiquei farto de faculdade. E isso contava com vou fazer de outras coisas. E nessa RGA depois, já foi o MRPP tomar conta? Já foi o MRPP que tinha. E não participou nem tentou combater isso de alguma forma? Ia para lá para votar, mas não voto, não tinha grande peso. E portanto eles é que recrutaram professores para o ano letivo seguinte, não é? Portanto procuraram reconstituir um corpo docente. E em todos os anos do currículo do curso, portanto na altura eram 5 anos, portanto em todos os anos cortaram uma cadeira e puseram uma cadeira de ciência política no lugar dessa. Portanto, eu no 5º ano, em vez de ter Direito Internacional Privado, que era um grande cadeirão do fim de curso, da professora Isabel Magalhães Colasso, tive Ciência Política. O que era Ciência Política? Marxismo-leninismo, cujos livros de texto eram os conceitos fundamentais do materialismo dialético, da grande Martha Arnecker, que era com um nome alemão, mas era chilena, que tinha sido ministra num dos governos de Fidel Castro em Cuba. Bom, portanto, esse foi o meu livro de texto. Já agora, esse foi o meu último exame que fiz na faculdade, em 75, poucas semanas antes do 25 de novembro. Esse exame foi feito na cabine telefónica de entrada da sala de professores da Faculdade de Direito de Lisboa, por Garcia Pereira. Porquê na cabine telefónica? O professor... Porquê na cabine telefónica? Foi lá, era a sala que estava ali para fazer o exame, era uma oral, portanto, fiz ali a oral, com o Garcia Pereira. Como passou? Garcia Pereira eu passei em conceitos fundamentais do meu dialeto da Martha Arnecker, um dos dirigentes do MRPP. Não. E por isso essa é uma das razões que eu digo que eu sou da geração que teve 4 anos de Direito e 1 de Revolução. E o processo penal foi com o professor Rochelaia, que era um velhote patusco, especialista em Assembleias Gerais. Havia também um filho, também era professor, mas ele dava Assembleias Gerais, e então essa oral de processo penal foi uma oral coletiva a 18 alunos ao mesmo tempo. Portanto, estávamos numa sala de testes, não é? Das salas de anfiteatro, das salas planas, que tinham carteiras. Portanto, eram 3 filas com 6 carteiras. E então era assim: o professor fazia uma pergunta, se o aluno acertava, estava passado. Se não acertava, passava à segunda pergunta. Fazia a pergunta, se acertava, estava passado, se não, passava à terceira pergunta. À terceira pergunta, se acertava, estava passado, se não acertava, estava passado. Portanto, passava sempre. Houve exemplos para tudo nesta oral. E o professor acertou naquilo que eu sabia, que era o processo de querela, e eu acertei a primeira. Já agora, como é que era o Garcia Pereira, professor / revolucionário? Como é que era? O Garcia Pereira era uma pessoa, pronto, como estudante, e, portanto, como cabeça, como pessoa conhecedora, uma pessoa respeitada enfim, a sua área já era um pouco o trabalho, que é hoje a área onde ele dá aulas, mas enfim, e ali ele
separava, digamos, o seu fervor revolucionário da matéria, ainda que nesta matéria... A matéria fosse a revolução. Se prestasse. Mas, enfim, eu não fui à aula nenhuma dele. Eu não fui a nenhuma aula do quinto ano. Portanto, ia preparar-me para os exames e depois seria o que Deus quisesse. E pronto, ele apreciou que também a classificação era apto ou não apto. Era só, portanto, era passar ou não passar. Exatamente. Portanto, na Faculdade de Direito foi daqueles, acho que houve outras faculdades com isso, em que as notas depois foram votadas uns anos depois por intervenção conjunta do Conselho Diretivo e do Ministério. E, portanto, então não havia uma ala de alunos mais moderados ou mais... Não, nessa altura não. Portanto, foi tudo engolido pelo extremismo de alguma forma, pelo ar revolucionário. O associativismo revolucionário na Faculdade de Direito era já bastante agudo. Não é? Antes de 74. Antes de 74. E, portanto, a Maria José Morgado, o Saldanha Sanches, outros... o Manuel Paisana, que portanto saiu do MRPP, o Drão Barroso, enfim, que é conhecido, não é? E, portanto, mas e perseguiam de alguma forma alunos que tivessem ideias ou que não se envolvessem em nada? Eu acho que as questões deles eram mais com o UEC do que... Pois, com o PC e com a Organização Juvenil do PC. As pessoas da direita não se manifestavam, eram palhaçadas estar a fazer isso, não é? E, portanto, o problema do país não se resolvia ali, portanto, não... E no seu caso nunca foi identificado como o filho do ex-governador de Angola ou uma coisa qualquer assim? Não, mas enfim, também não o escondia, não é? Sim, mas não foi um problema. Não foi um problema, nunca foi perseguido. Enfim, até o tratamento era normal. Apesar de saberem, enfim, antes furei várias vezes greves e, portanto, tínhamos um grupo que às vezes fazia isso e, portanto, era sabido que a minha oposição aos associativos. Esse grupo era qual era a lógica do grupo? Eram colegas próximos, mas por ideias ou por pessoas conhecidas? Amizades pessoais. Mais amizades pessoais. Nessa altura, em termos... Não havia uma militância política à direita organizada com a Itália. Mas havia, pronto, aquele folclore associativo tinha o seu quê de caricato, não é? E, portanto, eu lembro-me que nós tínhamos um movimento, trouxemos do liceu, que se chamava Sexo, Violência e Bola. E fazíamos uma folha, com o Zé António de Almeida, fazíamos uma folha provocatória, os lobos desceram à cidade, isso deu um grande sururu, mas enfim, está uma brincadeira de garotos, não é? Não, Sexo, Violência e Bola. Sexo, Violência e Bola, então, era uma crítica à situação instalada. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. E então deu-me uma mala cheia de dinheiro. Cash. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. Este gajo é um tipo ambicioso e é um analfabeto político. Episódio 2. Uma traição inesperada. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Lúria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos para a segunda parte da conversa com José Ribeiro Castro. José Ribeiro Castro, depois tem aqui ainda um episódio com um manifesto de um partido conservador que escreveu ali em maio e junho de 74. Conta-nos logo o que foi isto.
Bom, eu tinha simpatias, portanto, eu era à direita do centro, né, em linguagem de hoje, e tinha um grande fascínio, sempre tive, pelo Partido Conservador inglês. E senti uma grande proximidade. Era, por um lado, democrata cristão, mas também conservador. E achava que estas afirmações de contraste político eram necessárias na sociedade portuguesa no tempo em que se estava a viver. E, portanto, se surgisse, por quem tivesse capacidade para o fazer, um partido conservador, eu provavelmente teria procurado, e se me identificasse com as pessoas, teria entrado. E então, como um estudante finalista de Direito, entretive-me a escrever um texto constitutivo desse Partido Conservador. O que é que dizia? Ainda são, não me lembro de cor, mas, portanto, era a tradição conservadora britânica, a recuperação da palavra do seu significado conservador, o que isso tem a ver com a estabilidade política, o valor das tradições, as raízes do país, mas que, enfim, que não é negativo, não é contra o progresso. Aliás, a história dos partidos conservadores bem o mostra, muitas vezes são fonte de grande dinamização de progresso político e de transformação social. E portanto, enfim, fiz um exercício que ainda tinha umas páginas, umas 50, 60 páginas. Bem, aquilo era um livro. Num dossiê, naqueles dossiês que se usava, enfim, portanto, um dossiê formato A5, não é? E portanto, manuscrito e pronto. E deu a ler a alguém? Bom, dei a ler ao meu pai, que gostou muito, achou que estava muito bem feito e tal. Fez algum reparo? Não, mas achou que estava feito, enfim, o seu rebento tinha escrito um escrito que tinha qualidade de substância na sua apreciação, e ainda o deu a ler. Enfim, o meu pai era amigo do antigo Ministro das Finanças de Marcelo Caetano, Manuel Cota Dias, e lembro que foi um fim de semana, foram almoçar juntos, então, em casa do Manuel Cota Dias. Eu também fui lá, não sei se buscar o meu pai, e depois, enfim, estiveram lá a apreciar e a gabar a qualidade do texto. Esse texto nunca saiu desse dossiê, e que entretanto desapareceu, tenho pena. Várias vezes me lembro e gostaria de o revisitar para responder à sua pergunta, que é também a minha, o que é que ele lá dizia. Tu sentiu-se alvo de tentativas de recrutamento por parte dos movimentos e partidos que começaram a lutar em 74, depois da Revolução? Bom, eu andei a ver o que é que se passava, não é? Na minha busca pessoal, onde é que eu me encaixo. E a minha preocupação principal era o ultramar. Portanto, eu achava que era a questão urgente, premente, e, portanto, e aproximei-me do movimento federalista português, que tinha um pequeno escritório ali por trás da Igreja de João de Deus, é a memória que eu tenho, onde vou lá e dou de caras com a Maria José Nogueira Pinto, que lá estava. Já a conhecia, não? Sim, ela tinha sido minha colega no primeiro ano. Não é? Ela disse-me que ia para Angola, não é? Que aliás aconteceu, não é? Sim. Casou e foi para Angola. E, portanto, eu deixei de ter um interlocutor. Portanto, isto passa-se já aqui em julho, talvez. E é também em julho, que esse capítulo é encerrado na política nacional. Que sai a lei 774 e que o Spínola faça o discurso da descolonização, a autodeterminação com todas as suas consequências e tal. Portanto, esse capítulo federalista foi arrumado e, portanto, poucos meses depois de ter sido aberto, e portanto, a minha busca virou-se para outros lados. Eu conhecia bem o Frei João Amaral, tinha sido meu professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito. Havia um grupo de pessoas e meus amigos que se reuniram com ele, nomeadamente o António Correia de Oliveira e o Caetano Cunha Reis, este último que já faleceu, que foi o fundador da Juventude Centrista. E pronto, eu ouvi, achei interessante, mas enfim, achei aquilo um bocadinho demasiado centrista. Não me opunha, mas achei aquilo um bocadinho centrista. E eu embirrava e continuo a embirrar com os de Cigarra d'Estaing, que era a grande referência presidente do centrismo europeu. E eu portanto, isso não me atraía.
Mas, portanto, quando o CDS é formado, eu não sou do CDS nessa altura, 19 de julho. Né? Mas no fim do mês já sou. Portanto, conheci o Amar da Costa. É o António Correia de Oliveira que me diz: Zé, tens que ir lá. Então, vais conhecer um tipo bestial, um tipo fantástico, vais ver que vais, não sei o quê. E assim foi. Como é que foi esse encontro com Adelina Mar da Costa? Foi uma conversa longa. Já foi no Caldas? Não? Foi no Caldas, com a Adelina Mar da Costa. E qual foi assim a primeira impressão com que ficou dele? Uma pessoa de grande empatia, fortes convicções, bem disposto, aquela bonomia dos gordos, compreensão para a fugacidade dos jovens. Não? Eu, nessa altura, tinha andado para ver a maluquice, eu tinha 20 anos. Não? E então, como a minha preocupação era o ultramar, eu andei à procura, na literatura, de justificações no bolchevismo soviético para ficarem com as províncias do czar, não é? Para não darem independência. Então recolhi algumas coisas e fiz um manifesto de 2 páginas, foi diverso, de um movimento chamado Bruma, Brigadas Revolucionárias de Unidade Marxista Armada, cujo emblema era uma estrela de 5 pontas com um punho em cada uma das pontas, portanto, estão a ver, de um bom gosto estético extraordinário, e cujo texto era, enfim, a desenvolver o ponto de vista de que Portugal devia guardar as províncias ultramarinas, porque isso é que era verdadeiramente revolucionário. Isso era a revolução. O verdadeiro marxismo era isso. Como é que ele reagiu a esse panfleto dos Bruma? Riu-se, pronto, eu fiquei gratificado com o riso dele, mas obviamente o irrealismo do papel era completo. E depois, pronto, fiquei a colaborar com o CDS. O Bruma morreu aí. As Bruma. Não havia mais ninguém ligado aos Bruma. Morreu quando acabei a última letra do manifesto. Acabou aí. Depois, portanto, fiquei a colaborar no CDS. Um dos trabalhos foi fazer a Juventude Centrista. Portanto, a Juventude Centrista é fundada no princípio de agosto, 9, 10 de agosto, por aí. Isto foi uma incumbência de Adelina Mar da Costa? Não, Caetano de Cunha Reis, como eu disse, foi a primeira, eu próprio. Então também juntei umas pessoas. A Juventude, portanto, éramos 18. Fizemos a declaração de Constituição da Juventude Centrista. Como é que foram escolhidos e recrutados? Amigos de amigos, colegas da faculdade, portanto, alguns da Faculdade de Direito, de onde vinhamos todos, Miguel Alçada, Luís Vinhas. Foi difícil formar este grupo? Não. Havia uma grande vontade para chegar à frente. A Juventude Centrista nunca chegou a ter, até ao seu primeiro congresso, que seria em 1976, grande organização. Portanto, a Juventude Centrista eram mais os jovens do CDS do que propriamente uma juventude organizada, com linha própria. E, portanto, trabalhávamos com os mais velhos. Os da Conselhia, com os mais velhos dessa Conselhia, o da Distrital, a mesma coisa, portanto. Eram as pessoas mais novas da organização do CDS em uma localidade. Portanto, não tinham, digamos, uma organização própria. Portanto, e também os períodos revolucionários não permitiram, porque cada vez que isto levava um safanão, uns eram presos, outros exilavam-se, não é? E exilavam-se, levavam os filhos, não é? Portanto, ficava convenientes. Portanto, enfim, e aqui era a geração dos meus pais tinham que ganhar a vida, portanto, se não conseguiam sustentar-se cá, tinham que ir para o Brasil, ou para a Espanha, ou para a Venezuela, ou para onde fosse. Portanto, houve muita gente, isso aconteceu muitas vezes. E muitas vezes houve que reorganizar, porque alguns tinham saído com os pais. Este grupo fundador, estes 18, eram só rapazes? Havia raparigas? Não, havia, pelo menos, deixa lá ver, a Filipe Arantes Pedroso, a Maria de Garcês, e acho que era isto. Portanto, foram. E o vosso interlocutor no CDS era o Adelina Mar da Costa. Adelina Mar da Costa. Portanto, ele é que estava com a organização. Mais próximo. E o que é que ele vos pedia em termos de atividades? Quer dizer, além da organização, isto é, enfim, mais tarde há cartazes, mas antes disso. Implantação. Implantação. Falar com pessoas. Sim. Não, durante
Durante esses anos, 74, 75, foram muito equipas de jovens, não só estes, mas outros que se juntaram, que iam, pronto, a Fronteira, a Vimioso, implantar o CDS. Portanto, começamos a fazer as declarações de esclarecimento e, pronto, divulgar o CDS. Chegou a ir? Cheguei. Como é que era? Eu gostei sempre bastante da atividade de sessão de esclarecimento, que aliás hoje faz falta imenso na política portuguesa. Eu acho que a atividade mais genuína da militância política é a sessão de esclarecimento, que é uma pessoa ir para um café ou para uma sala de uma junta de freguesia, prestar contas, dizer a gente pensa assim, portanto agora nomeadamente um deputado, e sujeitar-se à crítica e às perguntas e responder. Não é? Pronto. Mas na altura iam uns miúdos daqui Sim, para... uns miúdos. Chegavam a uma terra... Algumas vezes não conseguiam... Enfim, havia sítios onde não iriam, nomeadamente, há bocado disse Fronteira, a Fronteira seria impossível ir no Alentejo, nessa altura. Nós tentámos fazer algumas sessões, comícios no Algarve, no verão de 74, e foram todos boicotados. O único comício que conseguimos fazer no CDS foi em Famalicão, salvo erro, nesse verão de 74. Portanto, a perseguição ao CDS começou logo do princípio. Logo do princípio. Não é? E quem é que fazia? Era o PCP? PCP e a extrema-esquerda. Como é que era? Chegou a estar em algum desses comícios boicotados? Não. Como é que isto se processava? Olha, quando foi o 4 de novembro, que é talvez o mais emblemático, que foi o comício de São Luís da Juventude Centrista, em Lisboa. Enfim, um dos grandes organizadores foi o António Tanger, que era secretário-geral da Juventude Centrista nessa altura. Eu não estava porque tinha ido levar o meu pai à Espanha a seguir ao 28 de setembro e depois ele estava sozinho, não ia deixar sozinho, portanto fiquei lá com ele. Eu fui para aí 3 ou 4 de outubro e no dia 4 de setembro vim para cá, por acaso. Não havia telemóveis, não havia internet, portanto eu não fazia a mais pequena ideia do comício no São Luís. Já aqui a chegar a Lisboa, no Rádio Clube, emissora da Liberdade, que começam a ver reportagens do boicote e da pancadaria que estava a ver no Teatro de São Luís. Portanto, não estive lá, mas depois fui à sede do Caldas, tinha sido saqueada. Também tinha sido assaltada nesse dia de 4 de novembro. Mas isso deu-vos a sensação de que estavam num momento ou num país ou que não vos acolhia bem? Quer dizer, houve alguma ideia de, bem, isto é uma minoria que nos está a atacar, a maior parte das pessoas não estão aqui, ou pensaram em determinado momento está tudo contra nós, não vale a pena? Qual era a... Nós sabíamos que quem nos atacava era uma minoria. Era uma minoria. Se fosse uma maioria já tinham esmagado tudo e isso estava longe de ser verdadeiro. Tendo o poder, tendo eles o poder e o exercício do poder, ou uma influência determinante sobre o poder, era claro que não tinham capacidade para esmagar. Portanto, nós lutámos para que isso não acontecesse. Não é? E achávamos que pertencíamos à tal maioria silenciosa a que o Spínola fez apelo, e é um velho conceito da política à direita, a maioria silenciosa. E portanto, enfim, fazíamos isso, estávamos em luta. Não é? Portanto, eles estavam em luta contra nós e nós em luta contra eles. E a luta contra eles era a nossa própria afirmação. E portanto, fazíamos isso enfim, fomos a eleições em abril de 75. Enfim, a campanha foi preparada em março, com uma coligação com o PDC, que depois teve que ser desfeita por causa do 11 de março. Claro. E nós tivemos que refazer as listas em 3 dias que o MFA nos deu, porque havia muitas pessoas do PDC e o PDC foi suspenso. Partido da Democracia Cristã. Como é que foi isso? Encontrar assim de repente centenas de pessoas, se calhar, não é? Para preencher as listas? Não, dezenas. Mas enfim, pronto, as pessoas em todo o país? Sim, mas conseguimos. Acho que foi uma prova da vitalidade do CDS. Não é? Certo. O CDS, nessas circunstâncias difíceis, em que seria pouco convidativo
dar o nome, ainda havia capacidade e houve sempre, não foi por falta, nessa altura não foi por falta de poder de chamada e de resposta à chamada que... Mas, por exemplo, ser candidato do CDS, se calhar no Alentejo, exigia uma coragem adicional, não é? Superlativa, sim, talvez. Nessa altura começaram-se também a perceber das diferenças de opinião no país, isto é, o Sul, o Norte, que eram diferentes. Já era antigo, não é? Já era antigo. Não é? O Sul era mais republicano, já sabia que o Sul era mais comunista. Não é? Isso também teve influências no recrutamento do CDS. Nós vemos a habilitação do CDS muito a mulheres e jovens. Porque os homens tinham que cuidar do seu emprego, eram saneados, portanto, punham-se mais na retranca e, portanto, houve muitas mulheres que chegaram à frente, em Beja, em Évora. Mas houve muitos militantes do CDS que, saneados por isso, profissionalmente, saneados por serem elementos do CDS. Saneados e até presos, não é? Até presos. Portanto, o Rui Pena foi preso, não é? Em maio de 75, depois. Sem culpa formada, enfim, ele já faleceu, mas nunca soube porque é que o prenderam. Ninguém soube. Pois. Mas o facto é que foi possível prender uma pessoa, se calhar nessa... Porque, um dirigente do CDS. Jovens. Nós tivemos muitos jovens. Um deles, enfim, é mais conhecido, Luís Almeida Sampaio, embaixador, e já testemunhou aí a sua experiência. Mas com ele, na mesma altura, foram presos outros jovens que ficaram presos até dezembro. Só foram presos depois do 25 de novembro e não no dia a seguir. Um processo de autorização, talvez 6, 10 de dezembro. Um deles, o Manuel Porto Carreiro, tinha 17 anos quando é preso. Não é? Foi sujeito a coisas bastante duras. Não é? E eu costumo dizer que ele não tinha idade para votar, mas já tinha idade para ser preso. Não é? Portanto, como é que é possível, não é? Estas preso pelas autoridades militares, as acusações, um bocadinho, como é que é possível? Portanto, isso faz parte dessas folhas. Enfim, no Palácio de Cristal, conta já agora essa experiência do Palácio de Cristal, o Congresso, quando foram, estavam à espera de ter problemas, não estavam à espera de ter problemas? Não. Estamos em janeiro de 75. Nós tínhamos um dirigente muito engraçado, que era o Vítor Sá Machado, que foi da Gulbenkian, chegou a ser presidente da Gulbenkian. Sim, nos anos 90. E era, pronto, um intelectual, um poeta. E então, depois do Congresso Palácio, eu nunca tinha vindo ao Porto. Fui lá àqueles comícios no Algarve, não podemos fazer uma vergonha. Venha aqui ao Porto e boicota-me. Não venham dizer que o Porto é seguro. Ele dizia isto como black. Mas o Congresso foi feito com muita esperança. Nenhum de nós esperava que aquilo tinham convidados estrangeiros, portanto foi uma demonstração de grande poder europeu do CDS, essa parte do CDS tinha sido aí nessas já as democracias cristãs, os partidos conservadores, portanto o PPD tinha deixado livre esse corredor, disse que ia para a Internacional Socialista, portanto para nós foi um passeio descontraído e portanto Freixo João Moral, Amor da Costa e outros dirigentes e jovens que trabalhavam nessa área, conquistaram rapidamente o apoio deles e éramos uma espécie de coqueluche para eles, portanto era um partido exemplar e tal, sobretudo depois quando subimos de 7,5% para 16% nas primeiras 75 para 76 eram os grandes galões. Mas, portanto, grandes dirigentes, o partido tinha recebido dias antes o reconhecimento, o registro no Supremo Tribunal de Justiça, portanto o Amar da Costa anuncia isso, mas companheiros e amigos, nós somos o primeiro partido fundado depois do 25 de Abril a passar na legalidade. Grande salva de palmas, portanto, foi um grande acontecimento que abriu amanhã. Começámos a trabalhar no programa, em secções. Esse programa, enfim, eu estava na secção de Educação. Isso foi de manhã, foi umas salas que havia no pavilhão de Palácio de Cristal. E depois à tarde estava o Freixo João Amaral a falar, a discursar, por volta das 4 horas, e começa-se a ouvir um sururu e no exterior e tal.
E, portanto, pronto, alguém foi ver e ele depois, temos que interromper o Congresso porque está a haver aqui distúrbios no exterior e não sei o quê. Bom, portanto, ficámos cercados. Estávamos guardados pela polícia da PSP, portanto, a PSP guardava o portão que impedia os manifestantes de entrar. Depois vem uma equipa, um pelotão, enfim, uma coisa que vale do SICAP, que era o regimento ali ao pé, onde estava o Corvacho, era famoso, e vê um pelotão do SICAP para ali. Enfim, nós não sabíamos se o pelotão estava para nos defender ou ao contrário, mas enfim, ficámos nessa situação. Há aqui um grande jogo por telefones com o Costa Gomes e com os embaixadores e tal, dos estrangeiros. O Mário Soares teve também uma intervenção com o ministro dos estrangeiros e tal. E tivemos nisto. As pessoas, pronto, nós achávamos graça aquilo, estas coisas são uma coisa divertida. Nunca houve confrontos, portanto os manifestantes ficaram sempre do lado de lá e a polícia a separar. E a polícia a segurar. E portanto nunca houve invasão do recinto do pavilhão do Palácio de Cristal, portanto dos jardins do Palácio. Depois anoiteceu, a noite dentro, continuaram os telefonemas para saber se nos libertavam ou não. Depois vem a notícia que iam mandar uma equipa militar para libertar. Isso ainda demorou algum tempo. Eram para aí 4 da manhã, entre as 4 e 5 da manhã, vem uma companhia de paraquedistas lideradas pelo general coronel, não sei o que era na altura, Rafael Durão, e que tinha afugentado todos, porque a companhia chega, isso contam eles depois, e vêm marchar em passo de corrida. Portanto, isso, os manifestantes que ainda resistiam durante essa madrugada foram-se todos embora, e portanto, e nós podemos sair em liberdade, com instruções para não pararmos no caminho até o hotel, e portanto assim foi. Jesus fala disto com alguma graça, mas na altura deve ter sido uma grande tensão, não é? Ou não... Sabe, estas coisas, houve momentos de tensão, não é? Mas também houve momentos de graça, porque a nossa revolução foi um bocadinho guerra de soldado, tá? Coisas muito perigosas, não é? E morreram pessoas, mas pronto, ali... Isto mudava, esta intimidação externa, não é? Mudava de alguma forma, ou tinha alguma influência em alguma moderação do discurso? Por exemplo, pensavam 2 vezes antes de propor alguma coisa, com o receio das consequências que isso pudesse ter em radicalizar ainda mais posições? Nós nunca tivemos um discurso muito radical, não é? Sim. E portanto, isso era nós contestávamos as políticas, quer dizer, éramos diferentes, mas não desatávamos aos berros. Dizíamos que eram institucionais. Contra. Não, pronto, nós somos contra, nós não estamos de acordo, pronto. E apresentávamos os argumentos. Às vezes tivemos que entrar no discurso da onda, mas para mudar o seu sentido. Por exemplo, sociedade sem classes. Era uma sociedade só de proprietários. Nós vamos promover a democratização da propriedade. Arranjava sempre maneira de empacotar outras posições na linguagem da época. Todos para, nesse mês de março ainda, ou já abril, assinar o Pacto MFA-Partidos. Não é? Pois, o CDS teve de assinar. Pois. Senão não íamos. Não ia a eleições, pois, no dia 25 de abril. E as eleições? Mas já agora, só antes... A justificação é, não, como é um socialismo original e português, é um que ninguém viu ainda. E se a gente tenta no comboio, se o comboio depois for para uma coisa que a gente não quer, a gente sai do comboio. Pronto, um bocadinho esta justificação. Acabamos aqui a primeira parte da conversa com José Ribeiro Castro. Para a semana voltamos para continuar a desfiar as suas memórias do PREC, da Revolução em 1975.